Evangelho do dia 14 de março de 2024. Segundo João capítulo 5, versículos de 31 a 47. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com sua chama ardente, e vós gostastes, por um tempo, de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João em as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço e não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, e Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Revisão Dom Miguel Mazats. Girona, Espanha. Hoje, o Evangelho ensina-nos como Jesus enfrenta a seguinte objeção, segundo a lei em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, para que um testemunho tivesse valor, era necessário que fosse corroborado por 2 ou 3 testemunhas. Jesus alega a seu favor o testemunho de São João Batista, o testemunho do Pai, que se manifesta nos milagres operados por ele, e, finalmente, o testemunho das Escrituras. Jesus Cristo repreende os que o escutam, denunciando 3 impedimentos ao seu reconhecimento como Messias Filho de Deus: a falta de amor a Deus, a ausência de reta intenção, pois buscam só a glória humana, e a interpretação interesseira das Escrituras. O Santo Padre João Paulo II escreveu-nos: a contemplação do rosto de Cristo, só se pode chegar escutando no Espírito a voz do Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conforme Mateus 11,27. Assim, portanto, é necessária a revelação do Altíssimo. Mas, para acolhê-la, é indispensável colocar-se em atitude de escuta. Portanto, há que ter em conta que, para confessar Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus, não bastam as provas externas que nos sejam propostas, é muito importante a retidão da vontade, ou seja, as boas disposições. Neste tempo de Quaresma, intensificando as obras de penitência que facilitam a renovação interior, melhoremos as nossas disposições para contemplar o verdadeiro rosto de Cristo. Por isso, São José Maria diz-nos: esse Cristo, que tu vês, não é Jesus. Será, contudo, a triste imagem que os teus olhos turvos podem formar. Purifica-te. Torna claro o teu olhar, com a humildade e com a penitência. Então, não te faltarão as luzes limpas do amor. E terás uma visão perfeita. A tua imagem será então, realmente, a sua e ele. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Não se trata de conhecer alguma coisa sobre Deus, mas de ter a Deus na nossa alma. São Gregório de Nisa. Deixai que brilhe a vossa luz na nossa sociedade, na política, no mundo da economia, no mundo da cultura e da investigação. Mesmo que seja uma pequena luzinha no meio de tantos fogos artificiais, recebe a força e o esplendor da grande estrela da manhã, Cristo ressuscitado. Benedito XVI. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele.
Assim, os milagres fortificam a fé em aquele que faz as obras do seu Pai. Mas também podem ser ocasião de queda, conforme Mateus 11,6. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Catecismo da Igreja Católica, número 548. Continue conosco no Evangelho de amanhã.